Fala, meus lords e minhas ladies do nono ano Colégio Frei Francisco. E aí, galerinha, professor Edson aqui. Rapaziada, tô passando aqui pra gente ver algumas questões aí que possivelmente vocês podem encontrar no simulado de vocês. Simulado elaborado aí pelo SAI Digital, né? Não fomos nós que elaboramos, mas o simulado foi elaborado aí pelo SAI e em breve vocês vão estar realizando essa prova. Quero passar aqui nessa aula para dar algumas dicas básicas para vocês aí e respondemos algumas questões de forma rápida e objetiva, tá bom? Então, fica ligado aí que possivelmente você vai encontrar alguma coisa dessas questões aí no seu simulado. Então é bom dar uma olhada com carinho, beleza? A primeira questão é essa daqui, ó. Nós temos aí 3 afirmativas, né? Com relação à questão industrial, é óbvio, né? O conteúdo que nós estamos estudando aí esse mês. Livro 1 do material SAI Digital. Nós temos o item 1, ele vai querer aí a alternativa que apresenta as assertivas, né? Então vamos lá analisar. O item 1 diz assim, ó: as indústrias que transformam, as indústrias de transformação transformam matéria-prima em bens de produção, bens intermediários ou bens de consumo. Não vejo erro nessa alternativa, tá? As indústrias de transformação, elas fazem exatamente isso, ok? Então vamos lá, se o 1, eu tenho plena convicção de que o 1 está correto, né? Eu já elimino aqui a alternativa B, né? Que não tem nenhum com o item 1 já correto, e elimino também a alternativa D, que também não me proporciona o item 1. O 2 diz o seguinte, ó: a primeira fase de desenvolvimento da produção de mercadorias é denominada de artesanato. Perfeito! Lembra da dica que eu falei para vocês lá sobre manufatura e maquinofatura? O pessoal às vezes acaba esquecendo o início do processo, que é o artesanato. Tá aí, ó. Pois apenas uma pessoa, que no caso é o artesão, realiza o trabalho utilizando instrumentos manuais. Ótimo. Esse tipo de produção ainda existe nos dias de hoje. Perfeito. O item 2 aqui está correto. Se o item 2 eu tenho plena convicção de que ele está correto, né? Já tenho alternativa aqui, vamos analisar. Aqui tem o 1, já elimino aqui. Ainda não, fiquei por 2 alternativas. Tenho que analisar as 3, vamos lá. O item 3, a maquinofatura, que faz parte da segunda fase de desenvolvimento da produção, necessita de mais operários e menos capital. Opa! A maquinofatura, que faz parte da segunda fase de desenvolvimento da produção, necessita de mais operários e menos capital. Gente, o capital, ele é um pressuposto primeiro para que essas indústrias elas tenham um crescimento. Então eu afirmar que as indústrias necessitam de mais gente do que capital, como é que eu vou pagar essa gente? Então, resposta correta, alternativa C. Beleza, né? Itens 1 e 2, corretíssimo. Beleza? Vamos para a questão 2? Questão fácil, né? A 2 está aqui, ó. Veja só que eu tenho uma extração. Observe essa imagem aí, que eu tenho uma extração aqui. Um agravo no relevo, né? Observe que o extrativismo aqui ele está sendo realizado de forma intensa. E vamos analisar o que ele vai querer nessa questão aqui, ó. O processo de industrialização, os processos de industrialização são classificados no âmbito da economia, do setor secundário, indústria, e subdividem-se de acordo com a função. Ok. Assinale a alternativa que indica o que ele vai querer. Uma característica do tipo de indústria retratado nessa imagem. Cara, aqui fica fácil. Mas vamos ver aqui as alternativas. Vamos lá. Alternativa A: extração de um produto utilizado para outras indústrias. Não tem plena certeza ainda? Vamos ver as demais. Indústria de construção civil. Rapaz, eu estou vendo extração, não estou vendo construção não, tá bom? B está fora. Transformação de matéria-prima. Não, estão extraindo a matéria-prima. Transformando, não. Fica ligado. C está fora. Produção de bens de consumo duráveis. Me diga qual é a produção que está sendo feita aí. É algum automóvel que está sendo feito aqui? É algum eletrodoméstico? Não, né? Então, letra D está fora. Construção de infraestrutura para o setor naval. Não consigo ver água por aqui. Não consigo ver navios. Entendeu? Nessa imagem, se ele me pediu para analisar a imagem, a alternativa correta, meus lindos, extração de um produto utilizado para as indústrias, minério de ferro,
pode ser os minérios em geral, carvão mineral, não sei o que eles estão extraindo aí nessa região, entendeu? Mas extração, resposta letra A de aluno Frei Francisco, os mais tops, beleza? Questão de número 3, a industrialização tardia, veja lá, existe aí dentro da cronologia as indústrias, os países que tiveram industrialização lá de forma tardia e os países que foram os precursores dessa industrialização, né? Então ele fala aqui dos que tiveram sua industrialização de forma tardia. Refere-se ao processo de desenvolvimento industrial de países classificados como emergentes ou subdesenvolvidos. Ok, países que estão em crescimento tiveram seu processo de industrialização atrasado. Ótimo. Aí, analise, vamos lá, temos aqui 5 itens. O primeiro ele diz aqui, ocorre de forma igualitária entre todos os países. Opa, como é que essa industrialização foi... Não, vamos aqui juntar todos os países que estão em crescimento, vamos industrializar todo mundo no mesmo tempo, no mesmo período, de forma igual, foi isso? Não. Item 1, eu elimino. Vou eliminar quais alternativas? A está fora, B está fora, apenas essas duas? Ok. Item 2, essa forma de industrialização resulta em uma industrialização nacional, né? Uma industrialização nacional independente. Quando eu falo de industrialização tardia, eu não posso me referir apenas a um país, a uma nacionalidade. Então, elimino o item 2 aqui, que também não me servirá. Também não vou ter alternativas ainda. Item 3. Ocorreu de forma independente do processo de urbanização. Quer dizer que indústria e urbanização são atípicos, são específicos, um não depende do outro? Não, não é assim não. A industrialização proporcionou um avanço e um crescimento da urbanização, beleza? O item 3 está fora. Se o item 3 está fora, elimino a letra C e fico entre o céu e a terra, né? Entre duas alternativas, isso sempre acontece. Vamos lá. Item 4. Esse tipo de industrialização ocorre pela ação da iniciativa privada estrangeira. Opa, gostei disso. Mas vamos analisar o 5. Sabe por que esse item está correto? Porque as indústrias que vieram para o Brasil foram indústrias estatais. Eram as indústrias que proporcionaram o surgimento da indústria no Brasil foram indústrias pertencentes ao governo? Não. Né? Lá no JK, lembra do JK? Abertura de mercado, substituição de importação que iniciou lá com Getúlio Vargas. Aí o cara abriu as portas do mercado brasileiro e vieram indústrias estrangeiras, indústrias privadas e principalmente as indústrias automobilísticas. Mas vamos ver o item 5 aqui para ver se a gente encontra a resposta. A industrialização dos países latino-americanos ocorreu entre 1940 e 1950. Lembra que eu acabei de citar JK, década de 50? Então, 4 e 5 estão corretos. Elimino aqui e tenho a resposta letra D de dado, questão de número 3. Vamos para a questão de número 4. Está aqui uma imagem. Observe que eu tenho aqui um crescimento vertical com prédios aqui, né? Uma área supostamente mais desenvolvida, mais nobre. E aqui umas habitações meio desordenadas. Vamos ver o que ele vai querer nessa questão aqui. Ele pediu para observar a imagem. Observe a imagem. Vocês observaram aqui? Ótimo. Não olhe para mim não, não olhe para mim não. Olhe para a imagem aqui, ó. Que eu sou mais lindo, mas eu sei que vocês ficam enfeitiçados aí olhando para mim nesse quadradinho aí. Mas olhe para a imagem. Beleza. Viram aqui, ó? A disparidade que há entre esses dois lados aqui, ó. Ok? Com relação à habitação. Então ele diz assim, ó, o processo de industrialização tardia ocasionou um forte processo de urbanização dos países em desenvolvimento, causando diversos problemas socioambientais. Ok. Assinale a alternativa que apresenta questões socioambientais. Ele quer questões socioambientais ligadas a essa industrialização tardia. Ok? Então vamos lá. O item A, alternativa A, me diz assim: uma lenta urbanização. Gente, olha só como é que está isso aqui. Aqui, se fosse duas cidades, era um processo de conurbação que não tem mais para onde crescer, ó. Crescimento vertical, crescimento horizontal. Então, letra A, eu elimino, está fora.
A criação de vazios urbanos. Peraí. Mais uma vez. Vazios urbanos. Gente, nem vou ler o restante. Alternativa C. A falta de moradia adequada relacionada, tá aqui, falta de moradia adequada relacionada ao crescimento da população urbana. Essa alternativa aí tá interessante. Vamos deixar ela aí. Letra D. Melhoria no planejamento com a utilização de mais áreas verdes na cidade. Aí tu não se ligou no enunciado, aí vai lá e marca de imediato essa questão, porque precisa disso? Precisa, mas o que ele perguntou no enunciado? Ele quer questões socioambientais relacionadas, consequências da industrialização tardia. Então, elimino a letra D. Aumento do preço da terra e no campo, resultando no aumento de prédios na cidade. Gente, não é consequência única disso. Mais uma vez, vamos voltar ao que ele quer no enunciado, tá? Resposta dessa questão 4, letra C. Aqui o problema que eu tenho socioambiental é a falta de moradia, certo? Relacionada ao crescimento urbano da população. Isso aqui me ocasiona problemas ambientais? É óbvio que sim. Beleza? Questão de número 5. Analise. Analise não é aquela lá do que a galera tá falando lá da Caixa Econômica não, viu? Analise é para você analisar aí as afirmativas a seguir. Tenho 4 itens aqui novamente e nós vamos analisá-los aí para saber quais itens estão corretos. Vamos lá. O item 1, questão aí sobre a ONU. O item 1 me diz assim, ó. A Organização das Nações Unidas é estruturada através de 5 órgãos e é acionada quando ocorrem conflitos que ultrapassam fronteiras. Perfeito, não existe erro aqui não. Veio lá os órgãos lá da ONU, Conselho de Segurança, o Secretariado, são 5 órgãos que compõem aí a ONU. Então, esse item 1, para mim, ele está corretíssimo, ok? Vamos para o item 2. A ONU vamos eliminar aqui, né? Vamos aqui, alternativa A, se eu tenho certeza que 1 está correto, A eu não tenho. E a E também não. Fico aqui entre B, C e D. Vamos lá, item 2. A ONU possui assembleias ou representantes de todos os países membros. Claro que sim. Inclusive o Brasil também está presente aí neste conselho maravilhoso da ONU aí, que sofre uma certa influência dos norte-americanos, mas não cabe aqui a gente conversar sobre isso agora, né? Porque você assistiu a última aula e viu sobre isso. Bom, item 2 aí eu vou ter ele como correto, tá bom? Se o item 2 está correto, eu elimino a letra D, porque eu não encontro 2 aqui, ó. Item 3. Não são todos os países membros que participam do Conselho de Segurança da ONU. Claro que não, meus lindos. Vocês lembram lá que só são 5 países: Estados Unidos, Reino Unido, a China, a França e a Rússia. Ô, gente, não, relaxem, tá bom? Então não são todos. São apenas 5. Beleza. Mas o item está correto. Não são todos os países membros que participam do Conselho de Segurança. Não são todos. Está correto. Está correto. São apenas 5. O item 3 está correto. Não são todos os países membros, ok, que participam do Conselho. Corretíssimo. Item 4. Se o 3 está correto. Se o 3 está correto. Alternativa. Encontramos a resposta. 1, 2 e 3. O item 4. Vamos só conferir o 4. A ONU não interfere nas soberanias de cada estado. Peraí, cara, eu fiquei assim meio pensativo agora nesta dada questão, porque existe sim uma interferência caso esses países gerem ameaças globais, ok? Então, questão de guerras nucleares, enfim, ok? Resposta letra C. Colégio Frei Francisco. Questão de número 6. Número 6. Bom, observe o mapa a seguir. Mais uma vez, vamos observar o mapa. Aqui está ele, no planisfério da divisão socioeconômica. Você encontrou com ele no seu livro. Eu desenhei ele no seu quadro da sua escola.
né? Eu falei sobre ele na última aula e veja aqui, eu acho que você já lembra dessa regionalização aqui socioeconômica que foi feita na década de 90, que foi inteiramente descarada, não é isso? Vamos ver o que ele quer sobre essa imagem aí desse mapa. Aqui estavam os países do norte e os países do sul. Lembra dessa divisão, né? Vamos lá, questão fácil, vamos lá. Ele diz assim, ó, a classificação leva em conta exclusivamente a localização. Ah, tá bom. Ó, aqui o exclusivamente dele, ó. Aqui tá no sul e entrou nos países do norte. Alternativa A, fora. Não há países desenvolvidos no hemisfério sul. Cadê, cara? Isso aqui tá no sul, a Austrália tá no sul. Entendeu? Alternativa B, fora. Países do norte são classificados com um alto desenvolvimento econômico. Ok. E alto desenvolvimento econômico e baixo desenvolvimento humano. Vamos guardar essa daí. D. A representação traz uma classificação a partir dos hemisférios. A partir dos hemisférios, eles levaram em consideração, aqui, está aqui a linha do Equador, eles levaram em consideração o hemisfério norte e o hemisfério sul para fazer essa classificação? Não, né? Porque se tivessem levado, a Austrália não estaria incluso no rol dos países desenvolvidos, ou países do norte, como eles chamaram, né? D está fora. Eu acho que vocês já entenderam qual é a resposta, né? Apesar do nome, a classificação leva em conta o nível de desenvolvimento dos países. Apesar do nome, a classificação leva em conta o nível de desenvolvimento dos países. Os países do norte são classificados com alto e baixo desenvolvimento humano. A resposta aqui, correta, letra E. Ok? Alright? Questão de número 7. Questão de número 7. Globalização. Vamos falar dela aí rapidão. Globalização. Ampliaram-se as facilidades de comunicação. Fato. Consequentemente, a transmissão de valores culturais. Assim, observam-se diferentes culturas e os diferentes costumes podem se interagir sem a necessidade de uma integração territorial. Claro, a gente fala em globalização, a gente fala em encurtamento de distância, não é isso? Lembra que eu falei isso para vocês? A gente está aqui, mas a gente pode conversar com um Yin Yang lá na Ásia, né? Com algum chinês, com qualquer lugar do mundo. As distâncias elas encurtam, mas não necessariamente territorial. Há uma integração, sim. Bom, entretanto, observa-se também que esse processo ele não se dissemina de forma igualitária. Muito bem. De modo que alguns centros economicamente dominantes transmitem em maior número seus elementos culturais. Perfeito. Sobre esse processo aí explicitado, é correto afirmar que, vamos lá, a alternativa A, há uma padronização dos modos de ser e agir com base em uma referência dominante, fazendo sucumbir muitas vezes os valores locais e tradicionais. É uma consequência negativa dessa globalização, dessa mundialização. Vê só, eu dei o exemplo na sala de aula da calça jeans, né, que não é da nossa cultura, que foi inserido na nossa cultura aí, na verdade é um tecido pesado, grosseiro, para a gente estar usando no nordeste do Brasil, próximo da linha do Equador, né, algo que nós recebemos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que são os principais idealizadores desse consumismo lá na década de 20. Então, deixa essa alternativa aí, tô achando ela bacaninha, beleza? B. Diferentes culturas e os diferentes costumes não interagem se não houver uma conexão territorial. Qual é, gente? Qual é? Quer dizer que a gente não pode interagir com outra cultura sem que você tenha que ir até lá? Não, a alternativa B é fora de nexo. Tá fora. As datas como o Halloween, apesar de serem comemoradas no mundo inteiro, não representam por si só um processo de homogeneização da cultura. Esse não me deu a negativa da questão. A alternativa C está fora. Eu não sou muito a favor de comemorar dia de ação de graças, do Halloween, que são não pertencentes à nossa cultura. Mas nós não comemoramos aqui no Brasil? Aí na sua escola você nunca comemorou o Halloween no Colégio Frei Francisco? É uma forma de homogeneização da cultura, sem dúvida nenhuma. Uma cultura que não é nossa, nós estamos trazendo para cá.
felizmente, cultura dominante, né? Da mesma forma que eles não utilizam, por exemplo, as nossas festividades folclóricas lá. Então, a cultura de lá é dominante, a gente acaba inserindo e homogeneizando essa cultura. Letra C está fora. D. A internet está cada vez mais distanciando as questões culturais. Gente, isso aqui eu não vou nem ler o restante. Que a internet ela está aproximando. Lembra da globalização? E a internet ela continua sendo aí um dos maiores artifícios para essa integração global. Por isso que nós falamos em revolução técnico-científica informacional. Informacional. É técnica, científica e informacional. D está fora. A alternativa é: a homogeneização ocorre exclusivamente no setor da gastronomia. E, gente, cuidado com essas palavras imperativas, eu já falei isso para vocês, né? Nunca, jamais, exclusivamente. Cuidado com essas palavras aí na geografia, que elas geralmente são negativas para a questão. Alternativa, letra A de aluno, Colégio Frei Francisco, os mais tops. Questão de número 8. Diz assim, ó. Representa então a atual etapa na qual se encontra o sistema capitalista de produção e a transformação do espaço geográfico, estando relacionado sobretudo à terceira revolução industrial, cuja impactação manifestou-se de forma mais intensa a partir da década de 70. Assinale a alternativa que apresenta a etapa a qual o texto se refere. Okay? Vamos ver o que o texto refere. Bom, ele fala de uma etapa de um sistema capitalista de produção e transformação do espaço geográfico. Terceira revolução industrial, isso aqui é muito importante e vai possivelmente me fazer responder a questão quando ele fala em terceira revolução industrial. Aí ele pede a alternativa que apresenta essa etapa. Vamos ver. Meio natural, na terceira revolução, é a base? Não, não é a base. Então, A está fora. Meio técnico? Sim, meio técnico sim, mas só ele? Não. Tecnopolos? Os tecnopolos são consequência da terceira revolução. Ok? Espaço geográfico está sendo alterado por essa terceira revolução. Agora aqui, ó, resposta facílima. Acabei de dar um spoiler dela aí na questão anterior. Meio técnico, científico, informacional. Questão 8, letra E de Edinho. Eu amo meu professor. É isso aí. Questão de número 9. Meus lindos, questão de número 9. Vamos lá. Analise. Mais uma vez, não é a da Caixa Econômica. Todo mundo está falando na análise agora. As afirmativas a seguir sobre as principais organizações internacionais. Ok, vamos lá. Temos aqui 4 itens. Vamos ver aí o que ele pede nesses 4 itens. Diz assim, ó, o primeiro, o Banco Mundial é um órgão da ONU. O Banco Mundial é um órgão da ONU que visa dispor o auxílio financeiro a países membros. Tá bom, diversos auxílios, inclusive o financeiro. Tem lá o FMI, Fundo Monetário Internacional. Ei, o Brasilzão já pegou muita grana emprestada nesse lugar. Mas enfim, bora lá. Item 1 correto. Eu, tendo a plena convicção de que o 1 está correto, elimino C e elimino D. Fiquei aí entre 3, ok? Vamos para o item 2. As organizações internacionais só mediam questões internas entre os países membros. Ele diz que as organizações internacionais, até mesmo a ONU, né, só mediam questões internas entre os países membros. Não, cara, isso aqui não procede. Não era só entre os países membros. Não mediam questões apenas internas. Quer dizer que a ONU só trabalha com as questões internas dos países ou não trabalha com a relação entre esses países? Trabalha com a relação entre países, relações externas, ok? 2 está fora. Se o 2 está fora, eu tenho aqui resposta? Ainda não. Vamos lá. Item 3. A OMC é um órgão que procura regulamentar o comércio internacional. Ora, mas rapaz, o que é a OMC, nega? É o Mercado Central, é? Organização Mundial do Comércio. 3 está corretíssima. Tenho resposta? Ainda não. Elimino a letra E, mas fiquei aqui entre duas alternativas. Como sempre, né? Mas vamos lá. Item 4.
O principal objetivo do FMI é reduzir a pobreza por meio de programas de auxílio econômico. Não. Reduzir a pobreza, não. O FMI está para dar ajuda financeira, econômica aos países, independente da redução da pobreza. Existem outros órgãos lá na ONU que trabalham sim, e um dos objetivos do milênio é erradicar a pobreza, mas o FMI não. Ele vai tratar questões meramente financeiras, não sociais, ok? Resposta, letra, nós temos aqui, 4 está incorreto, letra B de bola. Itens 1 e 3, correto, achamos o gabarito. Próxima questão. E última, questão de número 10. Observe um infográfico. Analisa comigo aí quais são os países que estão sendo apresentados nesse infográfico. Meus lindos, eu sempre digo, questão de gráfico, questão de mapas, por favor, não passem por cima, porque a resposta, a informação está neles, entendeu? A resposta está aqui, basta você analisar, beleza? Então vamos lá. Seguinte. Eu tenho aqui o Brasil, ó, tenho a África do Sul, Índia, China e Rússia. Deu para sacar que aqui são os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os BRICS que infelizmente, né, até acabaram. Bloco dos países aqui, todos países emergentes. O Brasil decaiu aí, segundo alguns economistas, para subdesenvolvido, mas, né, dada a questão aqui, ó, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Ele me diz mais aqui que o Brasil tem um destaque nos produtos agrícolas, a África do Sul nos recursos naturais, a Índia intelectual, softwares, filial da Microsoft, né? Então a galera tem uma quantidade de minérios bom lá para produção de placas de computadores, enfim. China, poderoso setor industrial, muito mão de obra barata, beleza. A Rússia, vasto recursos minerais, principalmente gás natural, petróleo, enfim, ok? Vamos ver o que ele quer. Analise aí segundo os BRICS. Taxa de desemprego, ele me deu aqui, ó, o Brasil estava com 5,9, a Índia, dos países aí bem menos. A inflação, a Índia estava lá em cima aqui, ó, e o menor a China, né? Tanto é a segunda maior nação do mundo. Vamos ver aqui. Bom, já analisamos aí os BRICS. Vamos para as alternativas, vamos ver o que ele quer aí, ó. Apesar de fazerem parte do mesmo grupo, ok? Os países, eles têm características diversificadas. Rapaz, não tem como essa alternativa estar errada, não. Porque, ó, nós temos aqui recursos diversos, nós temos taxas de desemprego diversas e nós temos aqui inflações diversas. Então eu não consigo encontrar uma homogeneidade, ela de fato não existe nesses países aqui. Então eu já encontrei a resposta e de fato, não vou nem ler as demais, que é as características diversas, mesmo esses países estando no bloco de países emergentes, ok? Cada um com suas particularidades econômicas aí, e óbvio, sociais também. Tá bom, professor, mas vamos analisar as outras alternativas. Vai que tem a questão errada, tem outra aí. Então vamos analisar, vamos lá. A maior taxa de desemprego atualmente se encontra na Rússia. Vamos aqui para o desemprego. Vamos ver quem é a maior aqui. A maior está aqui na África do Sul. B, errado. Falei para vocês que as respostas estão no gráfico ou no mapa, sempre. Os países dos BRICS têm características produtivas semelhantes. A edição que está aqui, a produção, é semelhante, cada um com suas particularidades, entendeu? A inflação da África do Sul ultrapassa a brasileira. Vamos ver, né? Cadê a inflação da África do Sul? 3,3. Cadê a do Brasil? 6,2. Né? Errado. A Rússia se destaca na produção de recursos intelectuais. Aqui, ó, recursos minerais. Intelectuais, não. Ok? Resposta, letra A. Valeu, meus lindos. Galera, aquelas velhas dicas para vocês. Por favor, dêem uma olhadinha na globalização, o que é, a partir de que período ela surgiu, qual a importância dela para a economia, sociedade e cultura. Dê uma olhadinha nos tigres asiáticos, beleza? É interessante que você lembre lá dessas potências econômicas da Ásia, que são de extrema importância, os antigos
tigres asiáticos, os novos tigres asiáticos. Dei uma olhadinha nos tigres a partir da década de 70, né? Vocês lembram lá? Que eram o Singapura, Taiwan, Hong Kong, nas características desses tigres aí, dos novos lá na década de 90, que foram a Malásia, a Tailândia, as Filipinas, a Indonésia, vendo a característica desse, dá uma lida lá, entendeu? É interessante que você veja essa parte dos tigres asiáticos. Bem como aproveita, já que você vai dar uma olhada nos tigres asiáticos, e dá uma olhada na industrialização lá na Ásia, tá bom? Principalmente China e Japão, tá? Grande produção na China, mão de obra barata, e no Japão tecnologia, robótica, dá uma sacada nisso aí que é importante. A diferença entre a industrialização clássica e tardia, a clássica que foi a primeira século XVIII, a tardia que veio aqui para a década de 50 dos países emergentes, o termo aldeia global, dá uma olhadinha nisso aí, vá por mim, dá uma olhada em aldeia global. Eu tive analisando aí as questões do site, tive analisando aí os professores que ministraram aula lá na plataforma do SAI. Dá uma olhada nessa parte de aldeia global, pode ser que você encontre alguma coisa. E claro, os blocos econômicos, ok? Dá uma olhadinha aí que também foi bem falado e bem cobrado. Tá aí, esses são os itens para a dica do seu simulado. Galera, um grande abraço, meus lindos, foi um prazer, até a próxima aula. Estudem, boa prova, Deus abençoe e a gente se vê na próxima. Valeu!